a concepção de direito em Marx não dependa, vamos dizer assim, né, da concepção hegeliana. Mas é importante nós termos uma compreensão do que Hegel pensa sobre o direito. Né? Por quê? Porque a posição de Marx, né, sobre direito, sobre, né, liberdade, igualdade e, portanto, justiça, passa por uma negação, né, ou uma invalidação da teoria do Hegel sobre o direito. Sobre Hegel, eu falei que Hegel defende uma, uma, assim, uma ciência filosófica do direito, entendendo Hegel, essa ciência filosófica do direito, como a ideia de uma sociedade livre, igualitária e, portanto, justa. Ou seja, para Hegel, a ideia do direito, né, é a ideia de uma sociedade livre, igualitária e, portanto, justa. E essa ideia do direito em Hegel, né, enquanto ideia de uma sociedade livre, igualitária e justa, pressupõe para Hegel o direito civil, a moralidade e as instâncias vamos dizer, as instâncias das instituições sociais, que o Hegel chama de eticidade, principalmente a família, a sociedade civil e Estado. Em Marx, há uma negação, né, dessa ideia de direito em Hegel. Ou seja, onde Hegel vê direito, Marx não vê o direito. Vê a negação do direito social, do direito concreto. Onde Hegel vê, a partir da sua ideia filosófica e científica do direito, enquanto ideia da liberdade, onde Hegel põe a liberdade, Marx vê a negação da liberdade, vê a violação. Onde Hegel põe a igualdade, Marx vê a desigualdade. Onde Hegel vê o direito, né, como expressão da liberdade, da igualdade e, portanto, da justiça, Marx vê a injustiça. Então, para nós entendermos o que Marx pensa sobre direito, sobre justiça, sobre liberdade, igualdade, é necessário, primeiro, pressupor que em Marx há uma invalidação da teoria hegeliana do direito, entendendo o direito para Hegel como ideia de uma sociedade livre, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade, portanto, justa. Ora, Hegel, quando está falando do direito, na sua concepção, toma como mediação o direito civil, que isso como um momento de uma ideia de uma sociedade livre e igualitária. Marx vai dizer, olha, não é possível uma sociedade livre, igualitária e, portanto, justa, pressupondo o que o Hegel pressupõe, o direito, né? O direito positivo, o direito jurídico, o direito civil. O direito jurídico, o direito civil, né, ele não só tem uma ideia abstrata, formal, vazia, da liberdade, da igualdade, como ele também legitima uma sociedade na qual não é possível liberdade, igualdade e, portanto, justiça. O direito não só tem uma ideia abstrata, né, da liberdade, da igualdade, do direito civil, mas ele não só também legitima, como ele colabora, né, como ele, vamos dizer assim, oculta a falta de liberdade, a falta de igualdade e a falta de justiça na própria sociedade, em que ele, o direito, né, jurídico, defende. Então, uma vez, olha, não dá para pensar como Hegel sobre o direito, porque a concepção hegeliana do direito pressupõe, como uma das suas mediações, para se falar de uma sociedade livre, igualitária e, portanto, justa, pressupõe o direito, né? O direito positivo, o direito jurídico. O direito jurídico positivo não é, para Marx, né, um direito social, não é um direito concreto. É um direito abstrato, formal, ok, né? Mas não só isso, ele legitima, ele afirma, ele resguarda, né? Ele reafirma uma sociedade que, na verdade, não pode garantir a liberdade, a igualdade e, portanto, a justiça. Além disso, Hegel, além de tomar o direito, Hegel também toma o salto, vamos dizer assim, né, da subjetividade na modernidade. Ou seja, toma como pressuposto para se falar do direito enquanto ideia, né, de uma sociedade livre, igualitária e justa, toma como pressuposto o salto da subjetividade na modernidade. Ou seja, parte do princípio que na modernidade os indivíduos, né, que foram tomados pelo direito jurídico, pelo direito civil
e também tomados assim, pelo surgimento da modernidade como indivíduos livres, né, indivíduos iguais, Marx vai dizer que não. Você não tem, né, na modernidade, indivíduos com a subjetividade autoconsciente, indivíduos emancipados a nível da subjetividade. O que é que nós temos na modernidade? Uma sociedade específica, que é a sociedade moderna, que é a sociedade capitalista, que é a sociedade burguesa. E na sociedade moderna, na sociedade burguesa, não há esse pressuposto de indivíduos livres, como parte como partem o direito positivo, como partem os contratualistas, como parte, né, vamos dizer assim, o próprio Hegel. Ou seja, não há esse pressuposto de indivíduos livres, autoconscientes. O que nós temos na modernidade, o que é? Indivíduos que foram, historicamente, né, violentados, que foram expropriados e que são, né, dominados politicamente, portanto, negados no sentido da sua liberdade, e são explorados. E indivíduos que, né, são expropriados, explorados, e são portadores de uma subjetividade reificada, coisificada, ou seja, indivíduos que não têm uma subjetividade rica. Então, Marx diz, olha, ele não dá, você fala de direito, pressupor o direito positivo, que na verdade não garante a liberdade e a igualdade, pressupor uma moralidade, né, a partir, né, da sociedade moderna, em que os indivíduos têm um salto na subjetividade, e pressupor mediações concretas, como a família, como a sociedade civil, o Estado. Mas olha, a família na modernidade, né, ela tem uma função para o capital, que é reprodução de mão de obra para o capital. A sociedade civil, embora o Hegel tome o trabalho como um momento fundamental da sua teoria do direito, para se falar de igualdade, liberdade, mas Marx diz, olha, na modernidade o trabalho está sendo o quê? Ruído, explorado. Ele não pode ser reconhecido na modernidade, que é uma sociedade capitalista, que é uma sociedade liberal, que é uma sociedade burguesa, que vive da exploração, que vive da expoliação, em que o trabalho não pode ser reconhecido, e que, se o trabalho não pode ser reconhecido, há não só dominação política, negação da liberdade, não só exploração, portanto, negação da igualdade, portanto, negação da justiça, mas também humilhação do homem, desumanização do homem. E também, Hegel, não dá para pensar o Estado como Hegel quer, como um Estado livre, como um Estado com uma totalidade que vai garantir, né? Se a sociedade civil não garantir habitação, não garantir saúde, não garantir educação, moradia, saneamento, o Estado vai garantir. O Estado não é universal, vai dizer Marx. O Estado não pode ser uma instância, né, de um direito social, porque vai ser o quê? Ele vai ser o prolongamento político de uma sociedade que vive negando, né, que não pode deixar de negar a liberdade, a igualdade, e, portanto, é uma sociedade injusta. Então, a concepção de direito em Marx, e por consequente de justiça, passa por uma negação cabal da concepção de direito em Hegel. Ou seja, o que Hegel põe como direito, Marx vai dizer que não tem direito. Onde Hegel vê, como eu falei aqui, né, liberdade sendo anunciada pelo direito positivo, Marx vê a negação da liberdade. Onde Hegel vê a igualdade, Marx vê a desigualdade. Onde Hegel soma esse direito como a ideia, né, de uma sociedade livre, igualitária e, portanto, justa, Marx vê a ideia de uma sociedade não livre, não igualitária e, portanto, não justa. Ora, a concepção filosófica de Marx sobre direito é não só uma crítica, né, no sentido de invalidar a posição hegeliana acerca do direito, como também uma negação do próprio direito civil e, portanto, de sua justiça que é meramente jurídica abstrata. Ora, como Marx faz isso? Né? Como é que Marx defende essa negação do direito civil, do direito positivo, e, portanto, de sua justiça meramente jurídica abstrata, que não pode garantir uma justiça social? Marx parte da realidade ou da sociedade como um todo, a sociedade como uma totalidade. Falar de todo, totalidade, não quer dizer tudo. Quer dizer que a sociedade é uma unidade em que suas partes
estão articuladas. Falar de totalidade, a sociedade como uma totalidade, é dizer que a sociedade forma um todo, né, e as suas partes estão interligadas. E a sociedade como um todo, mas não um todo vazio, não é um todo abstrato, indeterminado, indefinido, é um todo definido. A sociedade é uma totalidade definida, para Marx, né, específica. Portanto, Marx está falando de um tipo de sociedade. Quando ele diz que é um todo específico, a sociedade como um todo específico, não estou falando de qualquer sociedade. Eu não estou falando de forma aleatória. Nós temos que dar conteúdo quando eu falo de um todo específico, quando eu falo de um todo determinado, de um todo histórico, significa que essa sociedade, ela não é em geral. Se ela não é em geral e ela é determinada, ela é histórica, logo ela é o quê? Modificável. Quando a gente trata a sociedade como indeterminada, há por trás dessa indeterminação uma tentativa de perpetuar essa sociedade, de garantir a permanência dessa sociedade. E vai dizer, não, a sociedade é um todo, mas é um todo histórico. É um todo, uma totalidade, uma unidade com suas partes, mas é uma unidade específica, determinada, e esse conteúdo tem que ser explicitado. Né? Então, é um todo específico, histórico, mutável, e esse todo, essa sociedade como um todo, tem uma base para Marx, que é a economia, que é a produção. Então, se esse todo é determinado, eu estou falando de um tipo de sociedade como um todo, que é a sociedade moderna, que é a sociedade burguesa, que é a sociedade capitalista. E essa sociedade, como um todo, para Marx, tem uma base, que é a economia ou a produção. Por que a base? Porque não há vida sem produção. Não há liberdade sem as condições da produção e da reprodução, né, da espécie, do ser humano. Nós não podemos viver sem comer, sem beber, né, sem as condições da nossa produção e da nossa reprodução. Então, Marx dizer, a sociedade é um todo, mas é um todo específico, determinado, histórico. Portanto, eu estou falando não da sociedade em geral, não estou falando da sociedade asiática, não estou falando da sociedade antiga, não estou falando da sociedade medieval, eu estou falando da sociedade moderna. E a sociedade moderna tem um nome que muitos teóricos não falam. Falam, modernidade. Né? E outros teóricos, que não têm uma filiação, vamos dizer assim, né, crítica, não têm uma posição clara, né, frente à modernidade e à contemporaneidade, não dá nome a essa sociedade. Essa sociedade, ela se chama, sociedade moderna e contemporânea, elas se chamam, vamos dizer assim, a modernidade e a contemporaneidade, sociedades capitalistas, sociedades burguesas. Né? Portanto, esse todo tem uma base que é a produção, que é a economia. E se esse todo é específico, determinado, a produção também não é em geral, não é em geral, não é indeterminada. É uma produção específica, uma economia específica, ou seja, a economia burguesa, a produção burguesa, a produção capitalista, ou seja, se produz na lógica da sociedade capitalista. Se produz coisas para garantir a nossa vivência, a nossa sobrevivência, mas na lógica de uma sociedade burguesa, na lógica de uma sociedade capitalista. E nessa produção que é específica, a produção burguesa, né, há, essa produção ela não é em geral, ela é específica, a produção burguesa. E nessa produção os indivíduos estão o quê? Articulados, os indivíduos estão inseridos, né? Os indivíduos estão o quê? Socialmente organizados nessa produção. E nessa produção não tem indivíduos livres, né? Que, a partir de uma liberdade que o direito parte, portanto, o direito civil, isso é falso. Né? Isso não é histórico. Quer dizer, é uma posição ideológica do direito burguês, né? Do direito civil, de achar que a sociedade ela foi constituída de indivíduos livres. E que os indivíduos livres e iguais, né, se organizaram e, através de um contrato, fundaram a sociedade, por consequente, o Estado. Não, os indivíduos estão inseridos, estão inclusos numa dada produção, numa dada economia. E nessa economia e nessa produção,
os indivíduos estão o quê? Articulados, estão, né, estabelecendo relações sociais. E nessas relações, ou nessa economia, não há liberdade. Os indivíduos nessa economia foram o quê? Expropriados, foram explorados e são explorados. Portanto, eles não têm liberdade absoluta para determinar, através de um contrato, como é que a sociedade deve ser, como devem ser as relações entre os indivíduos. Então, nós temos uma produção que é burguesa. E nessa produção há uma contradição entre capital e trabalho, entre o mundo do trabalho e o mundo do capital. E essa produção produz riqueza, produz coisas para satisfazer, em primeira instância, o modo de ser dela, ou seja, satisfazer a sociedade burguesa, ou satisfazer a sociedade enquanto sociedade burguesa, satisfazer a sociedade capitalista. Portanto, é uma economia que visa produção, mas para satisfazer o capital. E como é para satisfazer o capital, essa produção vai ver o que? A custo da exploração do trabalho. Há uma contradição entre capital e trabalho. E aqui, nessa base, não se pode falar, né, no sentido de uma justiça equitativa, como quer Aristóteles. Né? Não há uma justiça, uma troca equitativa, igualitária entre os homens. É uma troca não igual. A base da sociedade ela é baseada no quê? Numa troca de não equivalência entre aqueles que trabalham e aqueles que compram a força de trabalho. Aqueles que trabalham ganham salário. E aqueles que não trabalham, que têm propriedade, meio de produção, ficam com o resultado do trabalho e dão àqueles que trabalham salário. Só que o salário não corresponde, vai dizer Marx, ao que os indivíduos produzem. Né? O que os indivíduos produzem é bem maior do que o que os indivíduos recebem em forma de salário. Então, nessa base, não há troca de equivalência. E a partir daqui não se pode falar de uma justiça equitativa, de uma troca justa. Né? Há, vamos dizer assim, desigualdade. Há uma troca de não equivalência entre capital e trabalho. E como essa produção ela é privada, ela é particular, né, visa satisfazer os interesses da sociedade capitalista, os interesses da sociedade burguesa. Isso é muito claro hoje, por exemplo, a pandemia. Né? Na pandemia há uma discussão hoje o quê? Economia e vida. Né? Economia, riqueza e a vida dos trabalhadores, daqueles que trabalham. Para o capital, o que é importante? Que a economia cresça. Que a economia crescendo para quem? Não é para todos. Não é para a coletividade. Não é para a sociedade. Não é para o mundo daqueles que trabalham. É uma economia crescendo para favorecer a economia capitalista. Ou favorecer os capitalistas, né? Os empresários. Em detrimento da coletividade. E hoje é um debate muito sério. Por exemplo, a pandemia, é claro, né? Se investe na saúde pública, se investe em proteger os indivíduos, né? Trabalham para o capital, né? Isso não faz parte da lógica dele, que tem que proteger a economia. O que vale é a economia, não vale a vida do indivíduo, né? Não vale a vida do trabalhador. O trabalhador é mais um, na lógica do capital. Né? Ele pode morrer porque nós temos um excedente do capital. Né? O capitalista pensa assim, nós temos um excedente. Então nós não vamos gastar riqueza para proteger a vida dos indivíduos, porque nós temos um excedente. E essa produção não é para garantir o indivíduo, não é para garantir a coletividade, é para garantir o capital. E que o capital se reproduza, a riqueza se reproduza por exploração. Então, mas, quer dizer, eu tenho uma base nessa sociedade capitalista. Eu tenho uma base, né, nessa sociedade burguesa, que é a produção, que é a economia, que é capitalista. E nessa base há a contradição do capital e trabalho. E nessa contradição há o quê? Desigualdade. Né? Não há uma troca de equivalência. E o que se produz coletivamente, socialmente, não é distribuído socialmente. Ou seja, o que se produz coletivamente não é repassado para a coletividade, não é repassado para a sociedade. Se produz coletivamente, mas a apropriação circula, mas a apropriação ela é privada, ela é particular, ou seja, a classe média alta, né, as classes altas, os burgueses, os capitalistas, os empresários, se apropriam daquilo que é produzido coletivamente. E não distribui
de forma justa aquilo que foi trabalhado de forma coletiva. Então, não há também uma teoria, né, como que é Rawls, uma teoria da justiça distributiva. Não pode haver distribuição baseada numa igualdade dos indivíduos, porque não é a base dessa sociedade. Não é possível uma teoria distributiva dentro da sociedade moderna e na sociedade contemporânea. Ou seja, que não é possível uma teoria da justiça distributiva, porque a produção está articulada com a distribuição. E produção e distribuição faz parte de um todo. Nós não podemos ter uma justiça distributiva separada da produção e separada desse todo que é a sociedade burguesa. Veja, Marx fala da sociedade como um todo, isso é importante. Significa que as partes elas estão interligadas dentro desse todo. Que as partes fazem, né, são elementos constitutivos desse todo. As partes são conteúdo desse todo. E as partes têm conteúdo a partir desse todo que é a sociedade burguesa. Então, mas, olha, se a produção é burguesa, a distribuição, né, também será burguesa, será privada. Logo, não há uma justiça distributiva. Em que sentido? Que nós temos riqueza. O problema da injustiça não é a falta de abundância. Porque se pensava, né, os burgueses pensavam assim: olha, quando houver abundância de riqueza, não haverá necessidade de injustiça. Já que, né, tem abundância na produção, e se há abundância, é possível nós distribuirmos essa abundância. Claro, há sim abundância na produção, com o grau de desenvolvimento das forças produtivas, né? Se produz muito. Agora, essa produção ela não é distribuída, ela não é socializada. A riqueza, quanto mais, né, se desenvolve, mas também se desenvolve a miséria, se desenvolve, né, a não liberdade, a não igualdade e, portanto, a injustiça. Então o banco vai dizer: olha, nós estamos falando de uma sociedade específica, de uma sociedade determinada, que tem uma base determinada que é a produção. E sua distribuição não é, não pode ser baseada numa justiça distributiva, né? Então nós temos uma produção, que é privada, a distribuição também é privada, a circulação também vai ser privada. E nós vamos ter um tipo, né, de subjetividade para corresponder, vai dizer Marx, à lógica dessa base, que é produção de capital, que é produção de riqueza. Ou seja, nós vamos ter indivíduos que devem ser reduzidos a consumidores. É necessário que o capital também produza uma subjetividade assujeitada, uma subjetividade, né, que, vamos dizer assim, que reproduz a nível do pensamento a lógica capitalista. Então, Marx vai dizer, né, partindo da produção, da base dessa sociedade, que é a produção burguesa, e nessa produção não há igualdade entre os homens, há desigualdade. Não há liberdade, porque os indivíduos foram expropriados, são explorados, né? E como não há liberdade, não há igualdade, há injustiça. E essa injustiça vai gerar o quê? A parte dessa produção, né, vai gerar o quê? Vai gerar contradição. Você vai ter riqueza que vai gerar miséria. Nós vamos ter uma sociedade produzindo as condições para a liberdade e nós vamos ter no mundo real a negação da liberdade, né? A violação ao indivíduo. Nós vamos ter uma sociedade se desenvolvendo e nós vamos ter os indivíduos, né, sendo negados, sendo humilhados. E essas contradições advindas de uma sociedade, né, cuja base é uma produção burguesa, que vai gerar miséria, embora produza riqueza, que vai gerar barbárie, embora produza tecnologia, ciência, né, que vai gerar morte, embora desenvolva a ciência, a medicina, a saúde. E essas contradições não podem ser resolvidas como Hegel quer, ou como a tradição da filosofia política quer, que essas contradições sejam resolvidas no campo da democracia e no campo do Estado. Primeiro, porque não há democracia efetiva na sociedade portuguesa, na sociedade moderna e contemporânea.
Não se trata, né, de deficiência de democracia, se trata de uma ausência da própria democracia. A sociedade burguesa, moderna e contemporânea não pode, essas 2 sociedades, esses 2 modelos, né, que mantêm a base da produção burguesa, não podem essas sociedades serem democráticas, a não ser na aparência de uma representação democrática que não representa nada, baseada na manipulação, né, baseada, vamos dizer assim, né, no artifício da política, né, uma política que não é a política do real, não é a política do efetivo no sentido de ser uma política social, é a política da enganação, né, é a política da manobra, é a política sem política, vamos dizer assim. Então, não é possível uma democracia na sociedade moderna e contemporânea. E não é possível direito social, porque nessas sociedades, né, moderna e contemporânea, que são sociedades burguesas, sociedades capitalistas, não é possível um direito social e, por consequente, uma justiça social. Por quê? Porque nós teríamos que reparar a base dessa sociedade. E não pode reparar a base da sociedade, que é uma produção burguesa à custa da exploração, da expoliação, né, sem negar essa própria sociedade. E o Estado não pode, né, vamos dizer assim, amenizar essas contradições. Não pode resolver a nível estatal, a nível da governabilidade, a questão da miséria, a questão do desemprego, a questão do desprezo, né, que é a sociedade moderna, a gente vê nos representantes burgueses, o desprezo à vida, né, o desprezo ao mundo do trabalho, o desprezo àqueles que, né, vivem no mundo da necessidade. Está claro, né, na pandemia, a gente vê representantes, né, da burguesia, representantes do capital, representantes, né, do mundo empresarial, o desprezo à vida do trabalhador, o desprezo àqueles que trabalham. Então, não é possível nessa sociedade o direito como Hegel quer, o direito filosófico enquanto ideia de uma sociedade livre, de uma ideia de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Ou seja, não é possível um direito social e, por consequente, não é possível uma justiça social, a não ser um direito aparente. E não só aparente, um direito que é perverso, que vai legitimar e que vai ocultar, na verdade, a não liberdade, a não igualdade, a não violência, ou a violência, a não, vamos dizer assim, né, a não justiça, né. Então Marx vai dizer: "Olha, o Estado não pode resolver essas contradições, porque o Estado não é como o Hegel pensa, o Estado não é como a tradição filosófica pensa, né". Como é que a tradição filosófica pensa? Que o Estado pode resolver, né, os digladiamentos, os conflitos, reparar as injustiças na sociedade. O Estado não pode reparar, na acepção de Marx, né, as injustiças próprias dessa sociedade, porque o Estado não tem essa função. O Estado não tem essa finalidade. Como assim? Porque o Estado não é autônomo, não é independente, não é livre. O Estado não tem uma política própria, não tem um fim próprio. O fim do Estado é o fim daqueles que dominam material e economicamente a sociedade. O fim do Estado é o fim da base dessa sociedade, que é a produção de riqueza. Então o Estado vai o quê? Legitimar a sociedade através do direito. E vai propor uma justiça meramente jurídica que não é justiça social. E o Estado, na verdade, né, vai tentar, através de medidas, né, tentar medidas paliativas, provisórias, para ocultar a base da sociedade, que é a exploração, que é a expoliação. E o Estado, através de medidas paliativas, para levar o mundo do trabalho, ou as massas, né, uma relação de conformação com essa sociedade, prometendo, né, resolver os conflitos,
prometendo uma justiça que ele não pode garantir, e nem vai garantir. Então, há uma teoria da justiça em Marx? Há uma teoria do direito em Marx? Professor, nunca vi isso. Não vai ver. No entanto, é possível extrair, né, uma teoria do direito em Marx como negação da concepção hegeliana do direito e como negação do direito civil, do direito, né, positivo burguês. E, por consequente, uma negação de uma justiça não justa defendida pelo direito burguês, pelo direito civil. Vejamos que a teoria do direito em Marx, né, não é que Marx nega o direito, mas Marx não vou ver o direito onde não é possível o direito. Eu vou ver um direito, na verdade, né, que, que, vamos dizer assim, camufla a exploração, que esconde a desigualdade, né, certo? Uma justiça que vai, né, no fundo, não enfrentar a injustiça. Um direito que defende uma justiça que não vai enfrentar desigualdades, que não vai enfrentar a violação ao ser humano, né? Então, a teoria, vejamos como é interessante Marx, há uma teoria do direito de Marx como negação do direito definido por Hegel, essa visão filosófica do direito, como negação também do direito civil positivo, né, que não vai além da lógica da sociedade burguesa. Tá? Então, é, é muito importante essa compreensão da sociedade como um todo, para que nós não façamos ou não tenhamos uma compreensão desarticulada do direito. Ter o direito dissociado do todo e ter sua justiça dissociada, né, da totalidade da realidade. Porque quando a gente faz isso, a gente camufla a realidade, a gente perde as mediações da realidade, a gente perde, a gente perde os conteúdos específicos da realidade dessa sociedade moderna e contemporânea. Porque se fala de uma teoria da paz, mas camuflando a guerra, camuflando as violações, né? Camuflando a violência estrutural dessa sociedade burguesa moderna e contemporânea. Né? Muitos que leem Marx dizem que Marx tem nada a ver com Hegel. Olha, como é que eu vou entender a teoria do direito e da justiça em Marx sem entender Hegel? Como é que eu vou entender a teoria, né, do direito e, por consequente, da justiça em Marx, se eu não entendo também como é a justiça e o direito dentro de uma sociedade específica, a sociedade burguesa? É necessário desvelar esse direito, né, e mostrar que esse direito burguês, esse direito civil, não pode ter ou oferecer uma justiça equitativa. Esse direito civil, esse direito burguês, não pode oferecer uma justiça distributiva. Que esse direito burguês, direito civil, na verdade, ele é não direito, no sentido, entendendo o direito aqui, no sentido de um direito social. Ou seja, de um direito que se vê no social, que se vê nas relações sociais, que se vê na realidade. E que se materializaria, vamos dizer assim, numa justiça social. O que a gente vê nas relações sociais, o que a gente vê na realidade é um direito que é não direito. E a gente vê uma justiça que é não justa. Né? E a gente vê uma igualdade que é desigual. A gente vê uma liberdade que não é liberdade, que é violação humana.